Boa tarde, pessoal começou a entrar. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Lucas entrou aqui, já vou chamar, é o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Chamando o Lucas aqui. Boa tarde, Daniel. Vocês estão me ouvindo bem? Ei, Olá, Lucas! e aí, Amanda, tudo jóia? Como estamos? Boa tarde! Boa É tarde, um tudo bem? Como você prazer tá? ter Tudo você meu. aqui conosco. Maravilha, obrigado pelo convite, prazer é todo meu. Bom O bom demais, filho tudo bem. a casa torna, né? É O verdade, Lucas, pode falar, Lucas. já tem um tempo que eu não passo por aí, para falar a verdade, viu? Bacana, é bom tê-lo aqui conosco. O Lucas, na verdade, gente, ele é mestre pela Dom Helder Câmara. Inclusive, o objeto de pesquisa dele foi a educação ambiental, por isso o nosso convite. O Lucas também é presidente do Instituto Direito na Escola, é coordenador do curso de pós-graduação em docências, com ênfase em educação jurídica da Faculdade Arnaldo, é professor da PUC Minas, do Prolabore, é advogado, como eu já disse, possui mestrado na área do direito ambiental, é graduando em psicologia, um amante da educação, né, Lucas? Então, muito bem-vindo. O assunto que a gente trouxe aqui hoje, eu falo que é muito urgente, é muito necessário, né, que é a educação ambiental. Então, a primeira coisa que eu queria é te dar as boas-vindas aqui e começar o nosso debate aí. É isso, obrigado, Amanda. Muito importante, realmente a educação é um tema central para qualquer desenvolvimento de projeto de nação, né? E de indivíduo, e de ser humano, e de sociedade. E dessa conexão. E a educação ambiental, ela tem uma perspectiva muito importante para a sociedade. A maioria das pessoas não conhece o que é educação ambiental, né? Igual pensa que educação ambiental chegava nas escolas, né? Já antecipando um pouco aqui nossa pauta, durante a minha pesquisa de mestrado, projeto de educação ambiental é mandando o menino abraçar árvore, beijar passarinho. O pessoal confunde demais, acha que reduz, né? Na verdade, esse conceito ele é muito poderoso. Né? Até advogados que, não porque somos superiores, mas porque, via de regra, estudaram muito esse assunto, não fazem ideia do que é educação ambiental. Eu me surpreendi muito com esse conceito, tanto que na hora que eu vi, eu falei, não, esse que meu mestrado vai ser sobre ele, e foi. Né? Então, Exatamente, espero que Lucas. hoje. Eu também sou mestranda na Dom Helder, né, em Direito Ambiental, e eu falo que a educação ambiental, muitas vezes, ela é restrita à ideia de ensino da biologia, né? É, Então, é muito mais do que isso. Eu queria que a gente, às vezes, pudesse começar falando sobre isso. O que é, afinal de contas, essa educação ambiental? Primeiro, para entender a educação ambiental, tem que ter dois conceitos em mente, né? Muito claro. Primeiro, o que é educação e o segundo, o que é ambiente. E as pessoas erram os dois. Então, começa por aqui. Vamos começar pelo de ambiente. Todo mundo confunde o ambiente apenas com a natureza. E não tem nada a ver com isso. Esse é um dos aspectos do ambiente. O que significa ambiente? Ambiente, ele vem da palavra que significa entorno. É uma palavra latim que significa entorno, que é o que está à nossa volta. Então, olha só, é muito interessante esse conceito. Ele é muito valioso. Se a sociedade entender realmente e aplicar isso, tem muito a ganhar. Porque o que está ao nosso entorno, é o que está à nossa volta. Então, dentro da doutrina e já também decidido pelo STF, nós temos quatro tipos de ambiente. Ninguém sabe isso. Quatro tipos de ambiente. Nós temos o ambiente natural, o ambiente artificial, o ambiente cultural e o ambiente do trabalho. O ambiente do trabalho não se confunde com a relação de emprego, não, tá? É o lugar que você trabalha. O ambiente natural é a natureza, fauna, flora, ar. O ambiente artificial, prédios, praças, parques, tudo isso. Aí eu conto nas escolas, eu falo assim para os meninos, não, porque também uma praça faz parte do ambiente. Ao menino, é mesmo, é cheio de árvore lá. Ele, ele tem que associar a um elemento natural. E não precisa ter nenhuma árvore para compor. Tanto a prova disso, né, que a pichação
ela é um crime ambiental. Ela é um Isso, crime ambiental. Porque, ambiental. em sua essência ali, ela está atrapalhando o ambiente limpo das pessoas, dos indivíduos, dos cidadãos. Você está pichando o ambiente do outro. Então, É. aí tá aí um exemplo disso. E aí, no meu livro, que foi cedido, né, ao direito na escola, eu acrescentei outros dois tipos. Isso é uma teoria que é minha, mas que foi bem aceita. Dois tipos. Uhum, Eu coloquei o ambiente virtual e o uhum. ambiente genético, Bacana. porque é essencial, porque eu acredito que quando isso foi escrito em 2001, isso não havia sido pensado. Porque você pensa hoje o ambiente virtual, isso é completamente factível de se imaginar que, aliás, muitas pessoas passam mais tempo no ambiente virtual do que em um ambiente artificial, ou numa sociedade, ou no. Está ali dentro. E ele tem suas proteções, né? E Inclusive bem vários crimes. lembrado mesmo. Essa questão do ambiente virtual foi muito bem lembrado. Isso é bem recente no âmbito, né, do meio ambiente, do direito ambiental, é incluir o meio ambiente virtual. Hoje, eu que sou do criminal, a gente tem vários estudos lá na Dom Helder falando exatamente disso, da questão dos crimes virtuais como crimes dentro do meio ambiente virtual. Muito Sim, interessante você abordar isso daí também, porque a gente precisa pensar isso, né? A evolução do ensino, ele é, tem que seguir a realidade. Isso é sim. também educação ambiental, né? Sem dúvida nenhuma, porque você percebe ali, então vamos só para a gente amarrar esse conceito, você percebe ali indivíduos não ambientalmente educados na própria internet, tanto de bobeira que escreve, tanto de mentira, o tanto de fake, o tanto de ameaças, trocas de agressividade, né? Muito ambiente muito agressivo. Isso é o quê? Uma falta de educação para o convívio no ambiente ambiental. Então, o que quer dizer? Educação ambiental. O indivíduo ambientalmente educado é aquele que sabe viver bem no seu ambiente. Vou te dar um exemplo. Já viu quando você chega num lugar que não tem nada a ver com você? Só de gente chata, de não sei o quê. Tem nada a ver com você. Você fala, nossa, gente, não estou me sentindo ambientado aqui. É É, isso, você não tá encaixado no ambiente. Então, o indivíduo que não tem uma educação ambiental é um indivíduo que não consegue lidar bem com outros seres humanos, que não consegue lidar bem com a praça, que não consegue lidar bem com o trabalho dele, com a praça, com a sala de aula, com os animais, que é um ponto central. Então, esse é o ser que não está ambientado. Então, educação ambiental é isso: educar para viver no ambiente. O que é um ambiente? Tudo que está à volta do indivíduo, é um entorno, né? Como eu disse. É muito legal. exato. E eu acrescentei também o outro sexto tipo de ambiente também. É isso em 2015, no livro de ambiental. Eu tenho até depois que repensar sobre esses conceitos, porque eu demorei 5 minutos para criar isso. Mas que eu estava escrevendo, eu falei, gente, está faltando uma coisa aqui. Eu coloquei mais dois. E acabou que eu vi isso sendo multiplicado. Eu falei, depois está na hora de refletir sobre isso. O ambiente genético também, que Uhum. ele é essencial. Porque o ambiente, o ser humano, ele se coloca sempre como um ser fora do ambiente. Já percebeu isso? Como que É, ele faz isso? Ele é sempre o veste roupa, outro, né? é sempre o outro, não, e outra, ele se vê como externo ao mundo. Ele Uhum. se vê como externo, é como se ele só tivesse de passagem por aqui. Né? A bonita bota o saltão, bota a roupa e ela não se sente mais um Parte. animal parte. A gente acha que está passeando pelo mundo. E não. Nós estamos totalmente interligados, interconectados com o ambiente. E não só nós estamos interligados com o ambiente, como nós somos o próprio ambiente. E por isso essa teoria. Porque se você perceber dentro de você, existe um ambiente vivo, que ele está vivo aí, independente da sua vontade. Você tem um conjunto de vírus, de bactérias, você respira, você dorme, acorda. Isso não está sob o seu controle. Algumas das suas funções estão sob o seu controle. A maioria não está. Então, nós não fazemos parte do ambiente. Nós somos o ambiente. E se você parar para imaginar, essa história da própria respiração, fotossíntese das plantas, e a gente respira o oxigênio e a planta pega o gás carbônico. Olha isso é totalmente conectado. Se você sair daqui, você morre. Você É. morre.
Aí o ser humano, sabe o que ele faz? Ele bota roupa bonita, ele bota perfume, esconde que faz xixi, que faz cocô, bota salto de alta. Ele se exclui do ambiente, ele se exclui. Mas tem um livro tal de Ting, né, que é a filosofia chinesa, que fala: o macaco é sempre macaco, mesmo vestido de púrpura. Então, por mais que a gente queira se dissociar desse lugar, nós não estamos dissociados. Nós somos esse lugar. Então, quando eu digo com os alunos assim, brinco, né? Respeitar o ambiente, você não está fazendo favor para ninguém, é para você. É para você. É para você. Se você não tiver uma água limpa para beber, um ar para respirar, o que você vai fazer? E essa ideia é tão distanciada, eu vi aí que a Natália Araújo até entrou e a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema também numa das lives que eu fiz com ela, porque as pessoas têm uma falsa ideia, assim, essa ideia mesmo, de não sentir parte, sabe? Falar assim, ah, não, eu vou jogar isso fora. Não, isso aqui eu não preciso mais, estou descartando. As pessoas não têm noção das atitudes dela para o meio que ela vive. Então, assim, aí eu estou focando mais ao meio ambiente natural mesmo. Mas em relação ao meio ambiente natural, essa ideia de jogar fora, as pessoas não entendem que a gente vive dentro de um único planeta, que não existe jogar fora. Tudo está aqui. Né? As pessoas não têm consciência da dimensão dos atos. Você está jogando fora nada. Você está só escondendo dos seus olhos. Você está só escondendo. E aqui a gente não tem o trabalho nem de separar o lixo. A gente embola tudo lá e fala: some, entrou no caminhão e desapareceu. Aconteceu a mágica. E não, né? E não aconteceu, tá ali ainda. Então essa é a primeira perspectiva. Você falou do segundo assunto, que é o educação. Falou do ambiente, e aí agora o segundo conceito também, que as pessoas sempre confundem, o conceito da educação. O que é a educação? Exato. A educação, ela é vista como uma coisa posta por alguém, e ela é posta, ela é imposta pelo Estado num modelo muito fechado, e a gente pensa que é tipo um ato de entrega. Tem um indivíduo aqui pronto, Lucas, que já sabe a matéria, e fala: Amanda, é isso aqui. E você desvia um pouquinho, eu falo: não, você está errada. E te dou X, ou te dou a nota menor. Então, a educação, esse conceito, ele é equivocado. Ele não é nada posto e não é uma entrega e transferência. Isso não acontece. E a própria lei de educação ambiental traz isso. Então, deixa eu já trazer para dentro da lei, né, a 9795 de 99, como que funciona o processo educativo. Então, eu já falei a primeira palavra, ela é um processo. O que é um processo? É uma soma de atos. Ela é uma soma de atos. Um processo, quem é advogado sabe muito bem, é uma série encadeada de atos. E a educação é a mesma coisa. E a lei de educação ambiental traz isso. Então, primeiro, você tem que entender essa visão holística. Ela usa essa palavra. O que significa holística? Totalitária. Totalitária do ambiente. Você tem que entender que o ambiente não é só mais a natureza. É tudo. Tá? Incluindo o ser humano, incluindo o ambiente virtual, agora que eu trouxe junto. Que eles estavam colocando a natureza como fauna, flora, que está citado na lei. Flora, fauna, ar, solo, ar, belezas naturais. Eu falei, cadê o ser humano aqui? Muito restrito, né? Não, se pôs fora. É a gente classificando. Só que eu falei, opa, tá faltando alguém nessa classificação. E não só eu quis colocar dentro, como eu criei uma própria. Eu falei, não, o ser humano é uma classificação total. Então, mas por aí, você entende essa visão holística, totalitária. O ambiente é um todo. Não só mais a árvore e a planta. Logo, uma educação ambiental para ser eficiente tem que entender essa visão total da sociedade, como uma série encadeada de atos. E aí, o que são essas séries? Aí ele trouxe. Então, não pode ser um projeto posto de abraçar a árvore e beijar passarinho. Isso é um projeto ruim. Ou senão de fazer carrinho reciclado, com tampinha. Isso é ridículo, isso é infantil, isso é bobo. Isso não tem nada a ver. E não está salvando o ambiente. Reciclar não está salvando o ambiente de nada. Né? Já existem vários textos e artigos aí que provam que reciclar não é eficiente, suficiente, tanto quanto deveria para resolver. Tem que diminuir o consumo, tem que educar para o consumo, tem que consumir menos, desperdiçar menos. Vai ficar pegando lixo ali, não é o caminho só. Então vamos lá. Processo, uma série encadeada de atos. E aí o que eles trazem para a gente? Você tem que atuar na educação formal e não formal. Ou seja, a TV, por exemplo, a rádio, eles têm por obrigação promover programas de educação ambiental em horários importantes. A lei ainda fala dessa forma, não é de qualquer jeito, não. Obviamente, essa é informal, né? Educação informal. No caso, eles falam como não formal na lei. Não formal, sim. Sim. Não formal
E onde mais acontece a não formal? Fica fácil de fazer, vamos fazer residualmente. Onde que a educação formal acontece? Na escola. Por que ela é formal? Porque ela é posta pelo Estado e ela é obrigatória. Tem gente que fala, não, a obrigação é da família de cuidar. Não, não é não, é da escola. Porque a escola ela é obrigatória. Nós É. somos obrigados a passar por aquilo ali. Então tem que ser bom, por Uhum. dever. Pronto, nós estamos pagando e somos obrigados. Sim, nós estamos pagando, mesmo que a gratuita. Então, sim, essa é a educação formal. A não formal são todas as outras. Quais todas as outras? A primeira delas é mídia. É obrigado a fazer. As empresas também. Tanto que empresas que trabalham com o meio ambiente têm uma obrigação com reforçada aí. Tipo, já viu que Vale tem programas de educação ambiental? São obrigadas a fazer. Uhum. Então, nós temos as empresas, nós temos a mídia, nós temos a sociedade. Tem que fazer projeto de educação ambiental. A soma disso, então, porque faz todo sentido. O ser humano ele não é educado só dentro de um lugar. Onde Uhum. ele está acontecendo. Então, É. pronto. E aí é até importante a gente falar mesmo dessa educação informal, né? De responsabilidade da sociedade civil, responsabilidade da escola, responsabilidade das pessoas como um todo, e falar como as pessoas agora estão aprendendo mais até a selecionar empresas, né? Que são responsáveis socialmente. Isso é responsabilidade social, né? Nós, enquanto consumidores, enquanto seres humanos, a gente tem que ter uma preocupação com isso. Isso é bem lembrado você falar dessa importância e dessa obrigação das empresas para até a gente saber, enquanto consumidor, selecionar empresas assim, né, Lucas? Sim, isso deveria ser muito mais claro. Nós temos alguns princípios da lei, né, da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que são dois princípios que eu acho muito importantes. O princípio da informação é o primeiro deles. As empresas Uhum, elas têm o dever de prestar essas informações. Se você quiser saber os impactos e como é feito, eles têm que fazer isso. E o segundo princípio que eu super gosto é o princípio da participação. Todos têm direito de participar da sociedade, das decisões, das informações, mas por que que o da participação ele está mitigado? A sociedade ela não participa, porque o da informação ele não é eficaz. Então, como que você participa de uma coisa que você não não. sabe? E não dá para julgar culpa no indivíduo, falar, você não procurou saber. Não, não. O Estado, as empresas, eles omitem informações, eles abafam muitas vezes pesquisas. Isso aí a gente tem relatos de vários tipos, né? De pesquisas que são desviadas, profissionais que são pagos para dar pareceres diferentes. Então, as informações elas não são muito claras, não. Não dá para cobrar da população participação como você joga sem saber a regra ali, a carta do jogo. Qual é Então, o. o que está acontecendo, como você vai opinar numa coisa que você não faz ideia. E, de fato, não dá para saber ideia. Ambiente, principalmente, são coisas muito técnicas, às vezes. Como é que você vai saber dados? Qual é o percentual de, por exemplo, você vai usar um celular, né? Sabidamente, isso causa danos. E Uhum, existe aí indícios de que existe uma subnotificação de qual é o dano. Tem gente que atribui até essas ondas de câncer e a isso. Porque você está com aham. um aparelho que está recebendo ondas. Né? A onda, você acha que ela atravessa a sua cabeça para vir até o celular? Não, ela vai no meio aqui, ó. Então a gente está sendo bombardeado por ondas. Quais são os limites disso? Então, existem sofisticações, existem pesquisas mentirosas, existe abafamento de pesquisa. Eu tenho um relato de um caso desse, de que eu soube tentar matar uma pesquisa. Uhum. Então, como que você vai opinar? Qual é a frequência que funciona? São dados muito específicos. O Estado tinha que ter muito mais clareza para forçar essas empresas a entregar isso. O indivíduo não tem como fazer isso. Né? É, A gente não sabe nem como medir onda. Eu não sei, né? Você sabe é. qual que é a medida? A gente não sabe qual é o número que mede isso. Você está desmistificando para nós aí o conceito de educação, de ambiental, ainda mais, né, as Como é que questões a gente muito vai técnicas. saber? Então, essa culpa não é da sociedade, não. A gente precisa de um Estado que tenha uma mão mais firme quanto a isso, né? E empresas que sejam mais claras e honestas no que estão fazendo. Né? De poder de decisão ao indivíduo. Ele fala, olha, meu processo é dessa forma, você escolhe ou não comprar. Mas aí a gente fica assim de, galinhas criadas livres, escreve isso no ovo lá, mas você não sabe de fato que com criadas livres são empresa com selo verde. Isso muitas vezes são mentiras. O cara simplesmente escreveu isso na embalagem ali. Acho que deveria existir aí uma informação mais clara. Então, esse é um Não, ponto. e aí o conhecimento ele é muito importante até para a gente correr atrás das informações, né?
Então, o cidadão ele tem conhecimento, às vezes mesmo, da educação ambiental, dos direitos dele, dos deveres dele, ele pode até correr atrás, mas quando ele está numa bolha de desconhecimento, isso leva cada vez mais ao desconhecimento. Então, por isso, o conhecimento é uma luz mesmo, né? Que começa a desencadear uma cadeia de processos aí de conhecimento. Isso é essencial, né? Sim. Então, nós conceituamos aqui, então, ambiente e conceituamos a educação dentro desse princípio. Ela é um processo que acontece dentro e fora da escola. Tem mais um dado importante em todos os níveis de educação. Ela é obrigatória. Tá no artigo, na Lei 97, em Constituição, artigo 206, inciso 5º, fala que a educação ela é obrigatória em todos os níveis de educação. O que quer dizer todos os níveis? Né? É obrigatória. Artigo 206, inciso 5º. Obrigatória em todos os níveis. Ou seja, no primário, na educação básica, Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, na graduação, qualquer que seja a área, no mestrado, no doutorado e pós-doutorado. Todos os níveis quer dizer todos os níveis. Que dia que você ouviu falar de educação ambiental? Bem que você estudou numa faculdade que tem isso como tema, né? Tá escrito ambiente em todos os lugares. Mas eu acredito que só na faculdade. Só na faculdade. E mesmo assim, porque você está estudando isso, o seu tema é esse. Eu também fui ter contato com isso no mestrado. Logo no primeiro período, na hora que eu li isso, eu falei, gente, por que isso não aconteceu antes, né? E é um tema muito relevante. É um tema muito relevante. Então, vamos lá. Educação formal e não formal, em todos os níveis, ela traz isso, tá? E... A Alexandra até mandou aí, no 206 meses da Constituição Federal. Ah, boa. Sua memória tá Valeu. boa. Tá boa. Não, eu fiquei 2 anos escrevendo disso, foi torturante. Decorei todo. Então vamos lá. Falamos aqui de educação ambiental, então conceituamos ambiente e conceituamos a educação, que é um processo que deve acontecer em todos os níveis de forma totalitária. Pronto. Então isso é a educação ambiental, é a que vai formar indivíduos que conectem com o ambiente. E o que é o ambiente, resumindo, é saber viver com outros animais, com outros seres humanos, com o ambiente, espaço físico, com prédios, com as praças. Está feito dessa forma. E o que mais? Tem uma resolução do MEC que regulamenta a Lei de Educação Ambiental, que ela é muito interessante. Ela dá um passo adiante que é fabuloso. É o que ela fala. Ela faz uma crítica à nossa educação formal. Ela diz que a educação ambiental ela tem que ser apta a fazer o indivíduo viver integrado com todo o ambiente e superar, isso agora os termos exatos da lei, superar a visão que nós temos, que é ingênua, inocente e apolítica da sociedade. Nós temos que interligar trabalho, consumo, ambiente, produção. Porque o que acontece? Então, deixa eu tentar explicar todo esse artigo da lei que eu acabei de ler para vocês. Resumindo, o artigo ele fala que a nossa educação ela é ingênua e fragmentada e despolitizada. Ingênua, fragmentada e despolitizada. Porque hoje o indivíduo ele está andando dentro de um carro, ele é incapaz de pensar para onde vai aquele carro depois. Então, a resolução do MEC está dizendo que isso é culpa da nossa educação, que ela não está formando pessoas com capacidade de entender todo o processo, de ponta a ponta, né? De que aquilo também tem relação com o trabalho e com as empresas. Porque, então, ele não entendeu para onde que vai o carro depois, mas também ele não entendeu de onde veio o carro. Que teve que ter uma empresa, que teve que ter ali... Muita gente gosta de criticar as empresas, falar que isso é uma opressão e não sei o quê, mas adora iPhone, adora andar de carro, adora viajar de avião. O que essa pessoa está fazendo? Ela está desconectada do mundo. Ela não está entendendo do mundo. Ela não está entendendo que o trabalho, né, que gerou a produção, que gerou a matéria, que trouxe benfeitorias para a matéria-prima, que trouxe os bens de consumo, que depois que ele joga isso no lixo, fecha os olhos ali, ele mistura a bateria do celular dele com óleo de cozinha, com lixo, com absorvente, fecha aquilo tudo e fala... Deixou de existir Joguei na minha fora. vida.
Não, eu Exatamente. falo, tem gente que agora, depois que a gente começa a estudar um pouco mais sobre meio ambiente, sobre educação ambiental, a gente começa a se preocupar com algumas coisas, né? Uma delas é reutilizar as coisas mesmo, sempre com pausou aí, né? Foi. Tô ouvindo, tô Então, o que ouvindo. que acontece? Eu falo com as pessoas, eu falo assim, por que que você não conserta e volta a usar o mesmo produto? E as pessoas falam, ah, não, para consertar é R$ 200, um novo é 400. Eu falo, ok, mas você não é, na verdade, não é só comprar um novo e ter um prejuízo aí de R$ 200. Na verdade, não é isso. Existe toda uma cadeia atrás disso aí. Igual você falou, tem um trabalho por trás, tem um lixo por trás. Tem várias coisas, né, envolvidas que as pessoas não levam em consideração. A visão, ela é muito simplista, na verdade. Ela é muito fechada, Sim. né? Ela é, mas também, mais uma vez, a gente jogar toda a carga disso em cima do indivíduo e do ser humano que está ali, que não tem as informações necessárias, volta aos dois princípios lá, é muito pesado. Sabe por quê? Essa fiscalização ela tem que se dar em todas as pontas, porque as empresas têm feito isso, a obsolescência programada dos produtos. O que é a obsolescência programada, para quem não conhece? Ele cria o iPhone, que vai durar 3 anos. Quem já teve iPhone aí sabe disso. O meu simplesmente apagou, ele era novo, ele era intacto. Um dia eu fui atualizar ele, ele deixou de existir. A assistência falou, para esses casos a gente já tem 50% de desconto. Para um novo. Não para consertar o seu, para um novo. Ou seja, eu falei, não, está errado. Não são vocês que decidem a hora de eu trocar meu telefone. Sou eu que decido. Mas acabaram, eles decidiram, eu tive que trocar. Então, eles a culpa também é feita porque tem que ter uma fiscalização e tem que ter normas mais eficazes, e nós temos, na verdade. O que precisa é o cumprimento das normas, né? Porque já no Código de Defesa do Consumidor, fazendo uma integração das duas normas aqui, nós temos dispositivos legais que obrigam as empresas a produzir peças de reposição durante um tempo. E muitas não têm feito isso, elas estão calculando por um tempo muito curto, que não Porque para ela é muito corresponde. mais rentável, né? Ela vendeu um novo Vou para colocar a você. peça de reposição, sendo que ele pode jogar e comprar um novo, né? Então, Melhor, ela fala, joga tudo fora, compra outra aqui. Então, eles poderiam fazer com, por exemplo, o processador que pudesse ser trocado. Se tivesse uma norma mais impositiva, real, que tivesse de fato essa preocupação, as empresas iam dar um jeito de fazer um que falar, não, vamos fazer um aqui. Se o prejuízo fosse deles, eles arrumariam um jeito de você trocar só o processador, claro, ou trocar só uma parte, mas para eles não compensa. Então, mais uma vez, jogar a culpa no consumidor, que de fato ele é refém da empresa, é muito complicado, porque às vezes de fato não tem a peça, ou a peça eles põem mais cara do que o aparelho, o que não faz sentido. É exatamente para forçar o cara. Então, eu entendo que tem muito disso, uma visão que o indivíduo tem que ter. Mas a culpa não é só dele, né? só dele, não. Você tem toda a A, razão. tem um contexto aí que precisa ser pensado. Mas tem gente que trata isso sem pensar. Mas eu, por exemplo, várias vezes eu quis arrumar e não consegui. Né? Aí você fala, poxa, realmente isso não dá para culpar ninguém, não está feito para isso. Então, sobre isso. E do próprio Estado também, né? Você falou aí das empresas, do consumidor, o próprio Estado também, né? O próprio Estado, ele é capaz de criar normas aí que viabilizem, né? Igual você falou, ter um período mínimo para reposição de peças. Isso poderia ter, deveria ter, né? E ser mais cobrado das empresas também. Porque ainda que exista, ok, o legislativo criou a norma, mas o executivo não está fiscalizando. Então, tá naquela ideia de normas simbólicas, né? Que Exatamente. pouca eficácia tem. Exatamente, exatamente. Mas eu não trato isso muito com peso mais, não, sabe? Porque quando eu entrei para estudar educação ambiental, tem 5 anos que eu estudo esse assunto, né? Eu entrei, não, 5 não, eu saí do mestrado em 2015, eu entrei no mestrado em 7 2013. anos. Tem 7 anos que eu estudo esse assunto. É, Eu era muito. Tem duas vertentes do direito ambiental, né? Você tem uma vertente que entende mais ao conservadorismo ou conservacionismo do ambiente, não conservadorismo, conservacionismo do ambiente e uma vertente mais utilitarista. Deixa eu explicar esse utilitarista. Tem pessoas que acham que o ambiente ele não vai acabar, que o ser humano ele não tem condição de acabar com o meio ambiente. Olha que loucura. Eles dizem que sempre o mundo vai se organizar. É mais fácil o ser humano acabar do que o mundo acabar. Pode fazer algum sentido. É claro que a gente causa muitos impactos e muitos danos.
Mas essa corrente acha que o mundo se autorregula e mais, que os próprios seres humanos estão sempre criando soluções. Aí eu era muito conservacionista. Eu falava, não, não tem jeito, tem que reduzir tudo, tem que reduzir o consumo. Com o tempo de estudo, eu consegui chegar no meio termo. Quando eu entrei, quando eu era mais jovem, assim, na escola, eu sempre fui muito ligado a essas questões. Eu bebi uma garrafinha de água para jogar aquilo no lixo, meu coração doía. Eu falava, eu estou jogando aqui mais material do que eu bebi. Eu bebi 500 ml de água e a gente sabe que para você fazer uma garrafinha de água são gastos 80 litros de água. Aí eu falo, estou jogando 80 litros para consumir 500 500. ml. Porque muita gente não sabe disso. Está no nosso livro também do Direito na Escola. Deixa eu contar o porquê que tu gasta tanta água para produzir. Bom, Uma laranja. Eu brinco isso com os alunos. Eu chego assim, quanto de água tem aqui? Mostro um copo de suco de laranja. Todo mundo fala 500 ml. Não, na verdade eu falo, tem 39 litros de água, um copo de suco de laranja. Não, mas como assim? Cadê essa água? Por quê? Quando você está produzindo a laranja, você tem que regar a laranja. Tem que molhar a plantação. Não é uhum, verdade? Quando você colhe e lava aquele material, tem mais água ali. Quando você transporta essa laranja, tem mais água envolvida nesse processo do transporte, desde o combustível, do veículo, do pneu, tem tudo isso, da construção da estrada. A da estrada acho que nem está no cálculo. Aí você desloca com essa. Aí está na loja ali. A loja também gasta água, tem que ser que você gasta água para buscar, e ao espremer você gasta água. Já viu o tanto de água que gasta para lavar uma vasilha, por exemplo? Não sei se. É deveria, muito. a gente deveria pensar na economia até nisso, né? Porque a gente deixa também muitas vezes a torneira ligada para lavar, É né? loucura, não, é insano. Loucura. Deixar a torneira ligada é insano. Liga Se você depois põe do um balde Zoom. ali, deixa ela ligada 5 minutos, você vê, enche um balde. Um Não, banho, você gasta aí mais de 60 litros de água, né, em 5 minutos. ou É são muita práticas, água. Lucas, são práticas às vezes tão pequenas também que fazem às vezes uma diferença se a gente pensar no todo, nos milhões de Sim. habitantes que, né, que estão no planeta. Então você fala assim às vezes, lá, usei a panela agora tá mole para eu lavar. Não, mas eu quero deixar de molho. Então eu coloco água na panela, deixo de molho para depois lavar. Então assim, são É. práticas que isso aí é educação ambiental também, mas são coisas que têm que ser aprendidas ao longo do tempo, né? Mas continue, desculpa. Imagina, não, concordo perfeitamente. Isso tem que ser pensado, porque a gente não calcula. Como a torneira está ligada ali, a água ela não junta, né, enquanto está aberta, a gente não é capaz de calcular isso. Mas quando você para calcular, igual eu falei, um suco de laranja você tem 40 litros de água em um copo de suco por esse cálculo. E a garrafinha de água são 80. O plástico descartável é um dos processos que mais utiliza água para ser produzido. Porque aquelas prensas são muito pesadas e muito quentes, o processo de água para o resfriamento daquilo é muito alto. Então você está bebendo 500 ml, está jogando 80 litros fora. E a gente descarta descartáveis assim, como se não fosse nada, né? Você pega e joga ali no lixo, e tá tudo bem. Mas, como eu disse, hoje em dia eu consigo beber um iogurte mais tranquilo, sem menos peso, porque eu entendi que realmente a gente está vivendo um processo de evolução sobre isso e a gente está aprendendo e talvez a gente corrija a tempo. Eu acho que ainda dá tempo. Antes não, eu estava muito mais preocupado. Mas quando eu comecei a entender melhor o mundo, eu acho que dá tempo. Mas a educação ambiental ela é um link potencial na ajuda disso aí. Ela tem que alarmar algumas pessoas, que a maioria das pessoas não faz de maldade, faz porque não sabe. Desconhecimento, Não exatamente. faz o cálculo. Ela acostumou a beber o copo descartável, porque a mãe dela ensinou. Ela Pronto. não parou, nunca viu sendo aquilo processado. Ela fala, tá tudo bem. Ou ela limpa o passeio com a mangueira, em vez de pegar uma vassoura, limpa com a mangueira, ela não sabe que ele está gastando 100, 200, 300 litros de água. Né? E aí, o que, que a gente para pensar? Eu tenho uma outra preocupação, não só ambiental, a socioambiental, porque o que, que é o grande peso disso? Eu concordo em partes com esses utilitaristas, que acham que a gente não tem condição de acabar com o mundo. Nós não vamos acabar com o mundo, a gente vai acabar com a nossa vida. Porque quando acabar a água potável, potável, entenda, para o ser humano, quem Aham. vai morrer? É a gente só. O mundo vai continuar aqui. Porque tem ambiente, tem seres que vivem ali em outros ambientes tranquilamente. Quem vai morrer é a gente. Então a gente não vai acabar com o mundo, a gente vai acabar com a gente mesmo. Mas até que isso aconteça, e não vai acontecer, estão surgindo soluções. Mas até que isso aconteça, a grande questão é um outro princípio de direito ambiental que nós temos, que é o da justiça ambiental. A grande sacada é
Para uma pessoa que está lavando passeio com água, jogando 10, 20 descartáveis por dia no lixo, escova o dente com a torneira ligada, né? Usa todos os tipos de produtos aí, de todos os tipos, e não está nem aí para nada. O grande problema é que tem gente que não está tendo água para beber, uma água limpa. Então a grande questão é essa. E aí, mas quando a gente está aqui nesse conforto, no Brasil existe esse conforto. A água aqui é barata, se você for É. pensar, Nós comparando com somos outros muito países do mundo. privilegiados. É. A água aqui é barata, né, quando comparada com outros países do mundo. Então, a energia é mais cara que a água é mais barata. Não sei se é a mais barata do mundo, mas comparativamente ela é bem barata. Para nós é confortável, não pesa tanto. Mas quando você sente sede, você conhece o que é sentir sede. Sentir sede é a pior coisa do mundo. E isso está acontecendo com muitas pessoas. Então, isso tem que ser pensado também. Eu acho que isso é importante, né? Não é um papinho de, ai, vamos. Não, tem que ser pensado, É. porque eu E trago sobre já o estão, alimento. e já estão ocorrendo guerras no mundo, né, Lucas, por causa da água, né? Já Claro, começou uma batalha mundial aí, uma corrida mundial pela água. Então aí daí sim. a gente já vê a relevância, né, disso. Sim, sim, sim. E a gente trata a água de um jeito muito ruim. Você percebe hoje que até a forma que é pensado o nosso tratamento sanitário e de coleta de água, ele é muito estranho. Eu converso isso, né, meu curso na PUC de pós-graduação que eu leciono é de licenciamento ambiental. Então, eu estou sempre ali com engenheiros ambientais e tal. Eu trago esses assuntos, eles não sei se eles não querem ouvir, eu não sei o que pensam. Mas, por exemplo, você vê até o jeito que a gente pensa a captação de água. Você usa hoje água para escovar dente, água para lavar sua louça, é a mesma água limpa que você usa para dar descarga. Descarga são 30 litros de água cada descarga que você dá. 30, estou falando de muita água, limpíssima, e tratada. Cara, isso tinha que ser pensado de outra forma. A gente, em vez de ter os telhados assim, né, são pensados para expulsar a água da nossa casa, os telhados tinham que ser assim, para captar a água da Captada da chuva. chuva. Então a gente está pensando em expelir, isso mostra o que a gente pensa. A gente deveria pensar em captar. Claro que isso é uma ilustração infantil, deveria ser feito por profissionais que entendem do assunto, Não, mas mas a ideia isso é essa. mostra a lógica. Então a gente, eu brinco assim, né, nas palestras, eles não gostam de ouvir, esses engenheiros não gostam, mas eu falo, sabe como é que eu provo por um raciocínio infantil que isso está errado? A conta infantil. Quando está em seca, falta água. Quando está em chuva, inunda. É, é uma loucura. A gente não capta a água da chuva, a gente não A gente aprendeu a não captar a água da chuva. armazena. A gente não armazena, a gente parece aqueles animais mais bobos do mundo. Até o urso sabe juntar seu próprio alimento para hibernar. A gente não. Metade do ano a gente está sem água, na outra metade a gente está inundado em alagamentos. Cara, tá faltando um link aqui. Acho que, né, É, mas na mesmo. verdade, Lucas, você sabe, você me falou um negócio aí, eu pensei muito na geração assim, atual, a nossa também é assim, é muito imediatista. O nosso problema, a gente preocupa muito com o hoje. A gente não tem noção de semana que vem, daqui um ano. A gente é muito imediatista para tudo, inclusive em relação ao meio ambiente. Então, assim, igual agora, a gente está vivendo um momento nunca vivido na sociedade, a questão de pandemia. Então, você falou isso, né? A gente passa seca, tem seca num ano e inunda no outro. Um monte de gente, empresários, de trabalhadores que não tinha dinheiro reservado para o mês seguinte. Tipo assim, é culpa só deles? Óbvio que não, porque a gente sabe que o salário mínimo é muito pouco, a gente sabe que a maioria das pessoas ganham pouco, mas é uma falta de planejamento mesmo. Mas isso é muito do nosso, a gente é muito imediatista. A gente quer sempre o agora, preocupa com agora e não preocupa com o futuro. Não, da manhã a gente preocupa nisso. Eu já ouvi muita gente falar, não, para que eu vou preocupar com a água? A gente tem água demais agora, quem vier depois que se vire. Né? Então, Sim, esse é um exatamente. problema muito grande do ser humano. É isso. Essa. Eu tô te ouvindo Questão bem. sócio também, né? É, é. É a questão social também. Né? Sim, sim. Não é só porque a gente pensa no agora. A lei de ambiental acusou muito isso. Além disso, total razão, a gente pensa no agora e a gente pensa dissociado do mundo. A gente é capaz de entender que isso tudo está interligado. Né? O cara está vendo a enchente, ele não entende que é a poluição que a gente está tampando ali, os bueiros, né? O cara não consegue relacionar nada. Então, é a falta de interligação
do mundo, de se entender como parte de tudo. Por isso a Aham. educação ambiental ela é tão poderosa, ela é transformadora. Ela te faz compreender que você não é uma bolha isolada. E te É. falo mais, isso libertaria as pessoas até da depressão. Porque se você vive com essa visão realmente que a educação formal tem nos passado, de competitividade, de você ter que ser a mais bonita, de você ter que ser a melhor, a mais rica, a nota A, e que não te mostra que você faz parte de um todo, ela pensa que tenta formar você como você, isso fere os princípios da sociedade. O que quer dizer sociedade? Você viver associado a pessoas. O que quer dizer comunidade? O que a gente tem em comum. A gente está sendo formado para ser individual. Individualista. Muito. Individual. É. Então a gente é individualista e imediatista. Então, obviamente, acontece isso que está acontecendo mesmo. Na seca falta água, na chuva inunda. Num mês você está de BMW, no outro mês sua empresa está quebrada. Porque você pensou no agora. A gente tem sempre aquele sentimento de autoindulgência muito forte. Eu mereço tomar isso hoje, ou eu mereço comprar esse carro, ou eu mereço. A gente está sempre merecendo alguma coisa. A gente usa isso para tentar sufocar a nossa. Justificar. Justificar várias coisas aí, várias coisas, mas como eu digo novamente com todo amor, eu não posso culpar só o indivíduo. A gente foi jogado numa guerra para rolar isso mesmo. Parece que isso foi intencional. E não, a gente está na hora de começar a olhar para o lado, a ter calma, tirar o pé do acelerador. Então, sim, muitos empresários quebraram por culpa deles mesmo. Não foi por culpa de ninguém. Foi porque, quando estava em outro momento, ele não raciocinou, embora o mundo já estivesse dando vários avisos de que digital ia chegar, de que existiriam problemas, de que o ambiente está dando o grito. E poderia ser um vírus, mas poderia ser uma catástrofe ambiental, poderia ser uma Pois outra é, né? coisa. Na verdade, a pandemia que a gente está vivendo é um desastre ambiental, né? Sim, tem É uma relação com os questão, é uma animais. exploração animal, é uma Sim, o ecologia, vírus veio né? dali, eu vi. É uma das teses. Mas sim, é óbvio. Então, o mundo já vinha dizendo, a gente vive, tem um conceito que eu gosto muito da educação ambiental, que é até de um criminalista. Me fugiu o nome dele aqui, eu vou lembrar até daqui a pouco. Uhum. Ele fala que a gente vive numa sociedade de risco. É o Lucas, Uri como Guiber. assim? Uri Não, tem Guiber. mais um. É o Pierre, com P o nome dele. Paolo Bottini. Paolo Bottini. O que o Paolo Bottini fala? Ele tem uma visão, esse conceito é sensacional, cara. Se você nunca ouviu da sociedade de risco, anota para você refletir sobre isso. É muito legal. A gente vive numa sociedade de risco. Por que uma sociedade de risco? E aqui eu aproveito e trago uma frase de Benjamin Franklin. O que ele fala? Que o homem se tornou perigoso porque ele aprendeu a controlar a natureza antes de aprender a se controlar. É Ele maravilhoso. aprendeu a controlar a natureza antes de se controlar. E aí, Paulo Bottini, o que ele nos fala? Que a gente tornou a sociedade perigosa porque a gente mexe com ferramentas que a gente não tem domínio completo. E aí, quais são os grandes danos que a gente tem hoje no meio ambiente? Ele tem grandes problemas. Primeiro o dano ambiental, ele é atemporal. Ele é atemporal. Hoje você pode beber uma água contaminada aqui por uma ação que alguém fez 10 anos atrás. Às vezes alguém foi fazer um mergulho, soltou uma caixa lacrada lá com alguma coisa radiativa que abriu agora ou que o efeito dela começou a causar agora. Então ela é atemporal. O segundo é que ela não tem território. A usina de Fukushima, no Japão, vaza lá, sua água contamina aqui, ou isso é espalhado pelo vento, como no caso de Chernobyl, por cidades. Então, você está aqui parado. Lá, o Willi falou na mesma hora que eu aqui de Na mesma hora que Chernobyl. você colocou, Você está aqui de bobeira com a sua família, bate um vento radioativo em você, vocês vão morrer. Então, ele não tem tempo. Uma coisa que você fez há 20 anos atrás pode causar o dano hoje para a gente aqui. Ele não tem território. O que os Estados Unidos está fazendo agora pode ferrar com a gente aqui. Tem vários aqui exemplos. E outra, ele não tem como se dimensionar. Você não tem como medir. Como que você mede um dano como o de Chernobyl ou como a contaminação da água, quando já existiu vários relatos sobre isso? Se você contamina a água, você não sabe. Isso pode afetar até o seu gene, que vai refletir no seu filho. Pode nascer mutação por causa de uma coisa que eu fiz aqui hoje. exatamente. Então, ele fala que a gente vive em uma sociedade de risco por isso.
por essa sacada. Primeiro, nós não controlamos a nossa própria mente. Você vê como que o ser humano, e recebam com carinho essa crítica aqui, mas eu me incluo nisso. A gente não tem controle emocional. As pessoas param uma janela do lado do carro do outro, começa a latir, igual um cachorro. Quer brigar porque um olhou para o outro. Tipo assim, é um descontrole. A gente deprime muito facilmente. É um problema da sociedade, não são de algumas pessoas. Isso são Aham. dados, né? A ONU diz isso, 80 e tantos por cento da população sofre de ansiedade ou depressão. Quem não tem aí? Então a gente não tem um controle muito forte. A gente criou coisas fabulosas, fragmentadas. A ciência está muito evoluída em alguns lugares, o direito, a medicina, mas como seres ambientalmente conectados, nós não estamos evoluídos. A gente evoluiu algumas partes do mundo. Então a gente não se controla e a gente controla coisas hoje que a gente não tem domínio sobre os efeitos no tempo, sobre os efeitos no espaço e sobre o tamanho do efeito. Uma explosão, como aconteceu agora naquele país que eu esqueci o nome aqui. Eu sou ruim para nome, começa com I, só lembro as primeiras letras. Então aquilo você vê, as imagens que a gente tem daquilo. Ninguém esperava que você destrói um bairro, ou que você destrói uma cidade, ou um país, ou como as barragens aqui em Minas Gerais, nós temos mais propriedade do mundo do que ninguém para falar disso. Olha o que essas barragens fizeram. Elas varreram cidades. Elas varreram cidades. O Líbano. O Miguel falou, e valeu, Miguel. Do Então, Líbano, você tá com I, eu tô assim, qual o lugar que o Lucas... É por causa do Líbano. Então, veja só. Essa é a grande sacada. Primeiro, a educação ambiental, ela visa, não é nos forçar a trazer um peso negativo. Gente, tem que jogar lixo no lixo. Isso não é educação ambiental, isso é higiene. Jogar lixo no lixo é higiene. Nós temos que amar a natureza. Isso não é educação ambiental, amar a natureza. Isso é um dever seu, porque você amando a natureza, você está amando a si mesmo, porque você precisa dela. Você bebe água todos os dias e você respira a cada fração de segundos. Então, isso não é também educação ambiental. O que é uma educação verdadeira? Estou vendo que a gente está partindo para o final. Uma educação ambiental verdadeira é aquela que entende a sociedade como um todo, eles chamam de visão holística, que compreende o ambiente natural, que são sim a natureza, plantas, árvores, solo, beleza natural, até a própria beleza preservada, né? Essa questão dos outdoors, ser proibido, está dentro desse contexto. Então, isso é o ambiente natural. O ambiente artificial, que são praças, prédios, tudo isso compõe um ambiente artificial, tanto que a pichação é um crime ambiental, é crime e é um crime ambiental. Nós temos também que preservar o ambiente cultural, quando se preserva um patrimônio preservado, né? Você tem aí obras, casas que são preservadas. Isso também faz parte quando você preserva a nossa cultura, quem nós somos, como vivemos, quem está ao nosso redor, os seres que são interdependentes. Então, nós temos essa visão. E aí sim eu trouxe na minha teoria, eu incluí no meu livro, né? A questão do ambiente virtual e do ambiente genético. Então, fazendo toda essa soma, nós somos uns seres altamente interligados e a educação ambiental é a que entende você como um todo e entende o mundo como um todo. Que o lixo, a produção, o trabalho, o consumo, a mídia, as relações humanas também estão interconectados. Então, com essas conexões, você forma um universo muito mais completo e essa educação tem que se dar em todas as fases, em todos os níveis, na educação formal ou não formal. É em casa, é na empresa, é em casa, é no ensino médio, básico, superior. Então, a gente tem que formar indivíduos, resumindo a educação ambiental, formar indivíduos que compreendam e que sabem conviver com o seu ambiente. E eu repito o que significa ambiente em latim, com o seu entorno. Que sabem viver. A pessoa tem que se sentir parte. A educação ambiental é você se sentir parte, agir como parte e saber agir como parte, né, de um todo, né, Lucas? Maravilhoso. Você trouxe 3 palavras incríveis aí. Não é só entender isso, é sentir isso. Porque quando você sente isso, talvez isso cura a depressão, talvez isso cura a ansiedade, porque você relaxa. Quando você está só pensando em ser bonita, em ser rica, em ter que ter nota A, é uma pressão muito forte que a sociedade põe. Tanto em homens quanto em mulheres. Eu sei que nas mulheres isso é um peso, parece ser maior, mas os homens também tem que ser provedor, tem que ser bonitão, tem que ser pegador, tem que ser não sei o quê. A sociedade criou uma complicação, está adoecendo as pessoas. Quando você para e vê que pode ser mais simples, a Sandra está perguntando de livro. É o livro. Livro de ambiental do direito na escola. Eu acho que ela está no nosso curso de membros.
Eu Eu acho dou que para foi sim. ela. Ela perguntou sobre Ah, não sei, pode ser sobre do direito na escola também, mas eu acho que é sobre a É, sociedade de risco. sobre a sociedade do risco é um artigo que é do Pier Paolo Bottini. Só você jogar Pierre, de Pierre mesmo, P-I-E-R, Paolo é P-A-O-L-L-O, Paolo Bottini. Esse é da sociedade de risco. E sobre essas questões do ambiente e sobre esses outras esferas do ambiente, princípios de direito ambiental, tudo isso que eu trouxe aqui, inclusive educação ambiental, está no nosso livro de direito ambiental do Direito na Escola. Quem não Ô, está no Lucas, é curso, até importante você é falar só mandar um disso. direct que eu mando o livro de graça para vocês aí. Um bônus para quem printar a nossa live hoje aqui e falar educação ambiental. Quem fazer isso aí e mandar um direct, lógico, para eu saber, né, que você fez isso, a gente manda para vocês o livro gratuitamente do Direito na Bacana. Escola. E o livro é o máximo. É bem importante falar disso, Lucas, porque o Lucas ele é presidente do Instituto Direito na Escola. Ele viu mesmo a necessidade das pessoas saberem mais sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre o próprio ambiental, que foi o objeto de pesquisa dele. E aí eu quero saber, assim, Lucas, o que você faz no Direito na Escola e qual a importância mesmo do terceiro setor na educação socioambiental? É central. E o terceiro setor ele vem totalmente dentro dessa lógica, porque eu trago aqui também, eu vi aqui o colega falando aqui de esquecem de ser feliz, o Willio. O Willio está colaborando bem hoje, trouxe várias coisas aí. A gente tem esquecido de ser feliz mesmo, e eu não estava feliz na minha sociedade, não. Eu não gostava da escola como ela era posta, eu não queria ser o mais bonito, o mais rico, eu não queria ter a nota melhor, eu não queria nada disso. Eu queria viver tranquilo, sabe? E eu não estava sendo possível para mim. Eu estava tendo que ser rico, pegador, não estava aguentando essa pressão. Aí, por fim, eu falei, eu quero viver a minha vida. E criei esse movimento para poder dar minhas aulas de graça. Falei, então, já que eu não tenho nada para fazer mesmo, já desisti. Eu fiz isso porque eu tinha desistido da sociedade. Você falou amor pela educação. Ah, não é nada. Eu fiz isso porque eu já não estava sem caminho e muito mais por indignação e por falar desistir do que por amor, na verdade. Falei, vou fazer o que eu quero. Entreguei os pontos. E aí comecei a dar as minhas próprias aulas e tudo. O direito na escola é uma instituição do terceiro setor, é um instituto de direito na escola. E muita gente acha que ONGs, que esse tipo de associações, isso é um peso para a sociedade, são pessoas que querem. Não tem nada disso, são pessoas que querem fazer o que acreditam, contribuir, é o que a gente faz. A gente faz o que acredita, não utiliza dinheiro do Estado, de nenhuma instituição, é o nosso próprio dinheiro mesmo. A gente vai dar nossas aulas. Então, somos uma instituição do terceiro setor que tem no seu estatuto. Tá ganhando Nós até temos elogio. nós temos que ser, no nosso estatuto, que nós somos uma instituição de promoção da educação ambiental também. Acho que esse é o lance, é a sociedade participar. Isso, de fato, transformou minha vida. Isso me tirou do lugar que eu estava, que era escuro, que era chato de viver, e me trouxe novos amigos, como você, como várias pessoas que eu estou vendo aqui, a própria Raíssa comentou agora, a Josi, vários amigos que estão aqui, inclusive, nessa live. Comecei a fazer o que eu acreditava e isso mudou minha vida completamente. Me trouxe um novo significado, me trouxe novas pessoas, me trouxe. Platão falava isso, né? Quando você não atua com a polis, que é a cidade, quando você não atua com a polis, você fica infeliz. Porque você não é ouvido, você não sente. E as pessoas querem ser ouvidas, às vezes. O cara é do partido A, quer ficar comentando nas fotos do partido B, ele tá achando que ele vai ser ouvido, ele não vai. É aquela velha frase, procura sua turma. E é o que a gente no direito na escola faz, a gente procurou nossa turma, a gente não queria brigar por causa de política, a gente não queria brigar por causa de nada, a gente quer fazer aulas, vamos dar aulas e juntamos, procuramos a nossa turma. Não, e sabe o que é importante mesmo? Porque o movimento X também, que é onde a gente está fazendo essa live aqui agora, que é o movimento de educação ambiental também, que é uma organização do terceiro setor, é essa ideia, né? Que você sabe assim, eu posso fazer mais. A gente tem que parar de cobrar sempre o outro, falar o Estado não faz, a escola não faz, o deputado não faz. E a gente tomar também como responsabilidade, se sentir parte disso e falar o que eu posso fazer. Né? E é exatamente isso, você falou do direito na escola, e é exatamente isso que as organizações sérias do terceiro setor fazem, né? É tomar para si uma responsabilidade, é se sentir parte do todo, é fazer mais pelo outro, né, Lucas? Lucas,
Nosso tempo. Ai, podia ficar aqui a vida conversando com você. Sim. Sabe, você tem muito conhecimento no assunto. A gente poderia voltar outro dia para falar só sobre a sua dissertação, que foi sobre o tema. Você fez também pesquisas brilhantes dentro da temática. Vou até já pedir para as portas ficarem abertas aí, porque terão novos convites. E deixar as Sim. palavras finais aí para você. Lembrar, inclusive, o pessoal aí do print para publicar, para ganhar o livro aí do Direito na Escola. Legal. Acabou que a gente não falou nada da minha dissertação do mestrado, né? Não Vou falamos te nada. chamar de novo. Depois a gente fala, mas acho que foi legal, a gente trouxe para isso. Então, gostei da hashtag que trouxe aqui, a Sandra trouxe, hashtag Somos a Natureza. Então, quem colocar aí a hashtag Somos a Natureza, eu mando o livro gratuitamente aí de Direito Ambiental, digital. E agradeço a todos aqui, realmente a gente precisa disso. Pessoal, não tem obrigação de ser mais bonita, mais rica, mais nada não. Vamos relaxar, né? Vamos viver, vamos entender, vamos olhar mais para o outro, vamos nos entender como parte disso aqui. A vida vai ficar mais calma, vai ficar melhor. Acho que esse aí é o recado que eu queria dar. E é isso. Valeu demais pelo Obrigada. convite, nos vemos em breve. Em breve, Lucas, muito obrigada mesmo. Agradeço todo mundo que ficou aqui esse tempo todo com a gente, que fez comentários, que participou. Espero vocês na próxima. A nossa próxima, já vou avisar aqui, vai ser dia 31, vai estar nas nossas redes sociais e vai ser sobre o tema cidades e construções sustentáveis. Já espero todos vocês. Um abraço, Lucas. Valeu, Amanda. Tchau, gente. Abraço para todos.